A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 14. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que forem postados novos vídeos. Na seção das playlists, você encontra as meditações que já foram feitas nos 13 capítulos anteriores de Provérbios. Hoje nós vamos realizar a leitura de Provérbios 14. E nas playlists você encontrará conteúdo do Evangelho de Mateus, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e outros livros da Bíblia. Se você tem interesse em fazer a leitura da palavra, conhecer mais a respeito da palavra de Deus, da Bíblia, e quer acompanhar as leituras e as meditações, fica o convite para o seu crescimento no conhecimento e na graça do Senhor. Vamos ler aqui Provérbios 14, versículo 1, diz assim: Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. Nesse versículo aqui, nós vemos que Provérbios fala sobre a importância de uma mulher ser sábia no seu proceder. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Alguns exemplos de sabedoria dentro de casa. Muitas vezes a mulher se incomoda com o fato do marido não ajudar nas tarefas domésticas, mas ela se fecha, se irrita, deixa de atender bem ao marido porque ele chegou, colocou os sapatos na sala, jogou as roupas no sofá, sentou-se para esperar pelo jantar e depois que jantou se levantou e foi fazer as coisas dele, e a mulher fica ali chateada porque ele não se prontificou a ajudá-la a fazer aquela tarefa junto com ela. Não adianta você ficar chateada. Se você não fala aquilo que te incomoda, mas você se fecha e depois decide não atender um pedido do seu marido como retaliação, porque ele não lhe ajudou na tarefa doméstica, você só vai trazer discórdia e desentendimento, porque ele não tem bola de cristal para saber que o motivo da sua chateação é ele não ter ajudado a lavar a louça. É preciso que você fale, que você diga quais são as suas necessidades, quais são as suas demandas, o que te incomoda. Tem muitas mulheres que fazem greve da intimidade com o seu marido porque alguma coisa não vai bem, não estão contentes, muitas vezes com o relacionamento da maneira como vai, e preferem não falar sobre o assunto, mas falar a respeito das questões de casa, procurar a hora certa, procurar o momento certo de falar a respeito de cada assunto, procurar orientação de um psicólogo, de um médico ou de um líder espiritual para que possa lhe orientar em relação à forma como falar a respeito daquele assunto para o seu marido, vai trazer mais intimidade, mais entendimento, mais conhecimento a respeito da sua relação.
Tem pessoas que são casadas há muitos anos e quando você pergunta qual a cor preferida do seu marido ou qual o prato favorito dele, e a mulher não sabe responder. Essa palavra também se aplica aos maridos, aos homens, que também, quando são questionados qual o prato favorito da sua mulher, da sua esposa, eles não sabem responder. Então, quando os casais não sabem questões triviais do dia a dia, você pensa como é o relacionamento desse casal, como é que esse casal está levando o seu relacionamento conjugal. Então, quando o texto fala toda mulher sábia edifica sua casa, edificar a casa significa construir a sua família, edificar os relacionamentos da sua família, edificar o relacionamento que você tem com o seu marido. E uma das formas principais de você edificar a sua casa é por meio da conversa, por meio do diálogo. Então, falar a respeito das suas necessidades, falar a respeito das suas demandas, falar a respeito daquilo que te incomoda, daquilo também que agrada a você, é uma forma de edificar a sua casa. Quando o seu marido faz alguma coisa que lhe agrada, você dar uma palavra de elogio. Obrigada, que bom que você fez isso por mim. Isso para mim é muito importante. Dizer também, olha, eu gostaria que você me ajudasse com relação a essa tarefa, porque quando você me ajuda, eu sinto que nós estamos nesse mesmo projeto, que estamos juntos como família. Falar essas coisas é importante. A segunda parte fala, mas a tola derriba com as suas mãos, é a mulher tola, aquela que fica emburrada, chateada e vai reclamar com a vizinha. Ah, o meu marido é um problema. Ele vem do trabalho, já coloca as coisas ali em casa e nunca me ajuda nas tarefas. Ele não sabe que eu estou acumulada, sobrecarregada. E ele realmente não sabe, porque durante o dia, enquanto ele está trabalhando, ele não vê o trabalho que você está fazendo. Então, o homem muitas vezes não entende isso. Muitos maridos não entendem isso. Por que eles não entendem isso? Porque os homens normalmente vieram da casa das suas mães. As suas mães cuidavam de muitas coisas deles. Então, eles saíam para fazer as coisas deles, chegavam em casa e a mãe deixava tudo pronto. Então, quando eles se casam, muitas vezes esperam que a esposa seja como a mãe. Não compreenderam que a esposa é adjutora, é companheira. Então, é preciso que você fale. Versículo 2. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Versículo 2 fala sobre sinceridade. Sinceridade é a qualidade de ser sincera. Sincero vem da palavra sincera. Ou seja, aquele que vai na presença do Senhor teme. Temer aqui, teme ao Senhor, significa respeita a Deus. Aquele que respeita ao Senhor, aquele que anda na sinceridade, sem usar máscaras diante de Deus, respeita a Deus. Do que adianta usar uma máscara diante de Deus? Ele sabe todas as coisas, então, quando você ora, é melhor você dizer, Deus, eu olhei para aquela pessoa com ira, com inveja, com ódio, com raiva, com desprezo, com desconsideração. Eu olhei e pensei mal daquela pessoa lá hoje à tarde, ontem de manhã, mas eu peço perdão porque o Senhor fala para nós não fazermos acepção de pessoas. Deus, ontem eu pensei uma coisa ruim e comecei a falar palavras ruins.
Me perdoa, ó Deus. Muda o meu coração. Muda a minha vida. Tira a cobiça. Tira aquela prepotência. Ontem eu falei com arrogância. Eu olhei aquela pessoa e pensei: essa pessoa é bem sem valor. Eu sei mais do que ela. Então eu agi com orgulho. Eu fui arrogante. Então, ontem, Deus, era para eu ter acordado mais cedo e para ter feito aquela tarefa, mas eu fiquei na cama dormindo mais porque eu fiquei com preguiça. Eu falei: depois eu faço. Eu procrastinei. Eu devia ter feito aquilo naquele tempo, mas eu não fiz. Então, chegue diante de Deus, reconheça o pecado com sinceridade. Fale: Deus, eu fiz errado mesmo. Mas eu peço que o Senhor me perdoe e que o Senhor me dê força e graça para que eu faça agora certo. Agora, quando você faz isso, quando você anda na sua sinceridade, você mostra que você tem respeito por Deus. E aquele que mostra respeito por Deus recebe a graça e a misericórdia. Aquele que é sincero, não coloca máscara no seu pecado, ele recebe o perdão. Quando Davi, o grande rei Davi, cometeu o pecado com Batseba, um pecado grave de adultério, e depois ele mandou matar Urias. Ele não matou de maneira direta, mas ele colocou uma carta na mão do Urias, que era o marido de Batseba, para o general da guerra, dizendo na carta: coloca este homem na frente da batalha e depois recua o exército e deixa ele sozinho para que ele morra. E o general obedeceu a ordem do rei Davi. E Davi colocou essa sentença de morte na mão do próprio Urias, dizendo assim: toma essa carta, uma carta confidencial, e entrega ao general. E Urias, se tivesse aberto a carta, teria visto que ali estava escrita a sua sentença de morte. Mas ele era tão fiel ao rei que ele não abriu a carta e acabou entregando nas mãos do general a própria sentença da sua morte. O general, obedecendo o rei Davi, cumpriu a ordem exatamente como foi dada. Colocou Urias junto com os valentes na frente da batalha e depois recuou o exército e deixou Urias sozinho, que ali acabou morrendo. Quando Deus enviou o profeta Natã para perguntar a Davi sobre o que ele tinha feito, ele pôde se arrepender. E ele escreveu o Salmo 51, onde ele fala que ele cometeu o pecado, onde ele pede, ele reconhece: eu errei. E ele fala: em pecado me concebeu a minha mãe. E ele pede a Deus que Deus não tire dele o Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que o sincero, aquele que é amado de Deus, é aquele que nunca erra, é aquele que nunca peca, aquele que nunca falha. Mas aquele que é amado de Deus é aquele que, quando falha e quando peca, é sincero. Vem diante de Deus sem cera, sem máscara. Fala para Deus: eu preciso da sua graça. Agora, o que se desvia dos caminhos do Senhor, o que se desvia de seus caminhos, os seus caminhos aqui está se referindo aos caminhos do Senhor. O que se desvia dos seus caminhos, dos caminhos do Senhor, despreza-o. Ou seja, aquele que se desvia dos caminhos do Senhor, despreza ao Senhor. Aquele que pensa que vai diante de Deus e vai usar maquiagem, máscara, palavras dizendo: olha, Deus, foi o que aconteceu com Adão. Quando Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência por terem tomado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, o texto de Gênesis nos fala que Deus passava pelo jardim na viração do dia. E quando Deus apareceu na viração do dia, dizendo: onde estás, Adão? Adão se escondeu de Deus.
Ele ficou com medo de Deus. E Deus disse para ele que Deus queria uma relação de intimidade, de amizade com ele. Mas ele se desviou. Ele se escondeu de Deus, como se fosse possível esconder alguma coisa dele. Então, ande na sinceridade diante do Senhor, porque isso vai mostrar para Deus que você teme a Ele, que você respeita a Ele. Cometeu pecado? Confesse. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, no nosso lugar, para recebermos o perdão dos nossos pecados. Essa é a graça que nós recebemos. É o favor que nós não merecíamos. A graça é o favor imerecido de Deus. E nós recebemos essa graça pelo próprio amor de Deus. Então seja sincero. Arranque a máscara ao orar. Arranque a máscara ao rezar. Diga a Deus, eu cobicei hoje à tarde. Eu olhei de maneira indevida para aquela pessoa. Eu desprezei no meu coração, não falei nada com a minha palavra, mas no meu íntimo eu olhei para aquela pessoa e pensei, quem é esse? Fazendo acepção de pessoas. Então eu me arrependo que eu consiga ver no meu próximo a imagem e semelhança de Deus. Assim como como eu sou a imagem e semelhança de Deus, ele, ela também é a imagem e a semelhança de Deus. Independente da cor, independente da raça, independente se tem alguma deficiência, independente se fala de maneira correta ou se é muito simples e fala de maneira incorreta, independente se tem faculdade ou se não tem faculdade, se é rico ou se é pobre, eu me arrependo, porque reconheço que todos os que foram criados sobre a terra passaram por circunstâncias diferentes na sua vida. Eu vou me comprometer com o Senhor a entender a história das pessoas, a não discriminar as pessoas, a não desrespeitar as pessoas, a valorizar as pessoas nas suas histórias, independente de quem elas são, sabendo que o Senhor criou a todos e que todos são amados do Senhor. Versículo 3. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. O versículo 3 fala que o tolo usa palavras de arrogância. Quando ele fala aqui que na boca do tolo está a vara da soberba, ele está se referindo ao tolo que fala palavras de superioridade. Aquele que pensa que é superior aos outros e sempre fala, só isso? Ah, você nunca vai conseguir o seu objetivo. Você é fraco. Você está muito longe de conseguir receber isso que você está alcançando. Você nunca vai conseguir. Então, quem age dessa forma, menosprezando o outro, se colocando como superior, dizendo para o outro que ele não vai conseguir, que ele não pode, que ele não consegue, é uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, que pensa que sabe tudo. Quem somos nós para dizer ao outro que o objetivo dele não vai se realizar e não vai se concretizar? É o outro que sonhou o sonho dele. É o outro que estabeleceu o projeto dele. Ao invés de dizermos, você não vai conseguir, por que não dizemos que Deus te dê sabedoria? Se é para abrir a boca, para falar uma palavra de soberba, é melhor se calar. Porque quando você cala a tolice, você não prejudica o outro. Então não seja tolo, pensando
que aquilo que você sabe ou que aquilo que você pensa que sabe deve ser falado para o outro. Se você abrir a boca para dar uma opinião ou para falar alguma coisa a respeito do projeto da outra pessoa, que seja algo que você conhece, algo que você já testou, que você já fez, que você viu que não deu resultado e que você sabe por que está errado. Porque aí você estará dando um conselho com base na tua experiência, com base no conhecimento, e você estará ajudando o próximo, dando informações para que ele realize o seu projeto ou para que ele fuja de uma situação ruim futura. Então, os lábios do sábio preservam o sábio, porque o sábio, ele só vai falar aquilo que é correto e adequado, que vai ajudar as pessoas. Agora, o tolo, ele vai mostrar a sua soberba, falando como se fosse superior. E as pessoas que ouvirem essa tolice vão dizer: ele é arrogante, ele é soberbo. Amanhã, quando você precisar de uma ajuda, quando você tropeçar, quando você cair, você terá criado várias situações em que as pessoas vão querer apontar o dedo para você e dizer: vai, soberbo, faz aí, você não é aquele que sabe tudo, aquele que fala sobre tudo? Agora, o sábio, ele não vai passar por isso. Ele vai ter a sua vida preservada, porque ele não foi tolo. Ele não criou situações onde pessoas amanhã vão ter motivos para querer apontar o dedo para ele, para acusá-lo do seu erro, para acusá-lo da sua falha. Quando você usa a boca de forma sábia, para dar conselhos, para ajudar, para orientar, para trazer uma palavra de ânimo, você vai receber isso novamente para você. Porque existe reciprocidade no ser humano. O que é reciprocidade? É a qualidade de ser recíproco, de devolver aquilo que você recebeu da pessoa. Uma pessoa lhe dá um presente e você sente que você também precisa dar um presente para ela, como retribuição. Ela te reconheceu e você quer reconhecer ela também. Então uma pessoa disse uma palavra sábia para você. Amanhã, quando essa pessoa estiver passando por dificuldade, você vai querer ajudar essa pessoa também. Agora, uma pessoa que age como tolo, querendo humilhar o próximo, se colocando como superior e como arrogante, amanhã passará por situações de humilhação também, quando ele tropeçar. Então, na boca do tolo está a vara da soberba, está a soberba, a arrogância. Agora, o sábio, o lábio do sábio, preserva o sábio, porque ele fala coisas boas e no dia da tribulação ele vai receber também palavras boas, enquanto que o tolo, por ter a vara da soberba na boca, também vai receber a retribuição daquilo que faz com outras pessoas. Versículo 4: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. O versículo 4 fala a respeito das dificuldades na realização dos seus projetos. Numa fazenda, quando você tem bois, pela força dos bois, você pode usá-los como ferramentas na realização das colheitas, e pela força do boi você consegue ter muitas colheitas. Hoje as pessoas usam as máquinas, os tratores, mas nesse tempo em que Provérbios foi escrito, o uso da força do animal era muito importante na hora das colheitas. Mas os bois, eles demandam trabalho. Nos lugares onde eles ficam, eles defecam, eles urinam. Então, o celeiro
fica com sujeira e existe o trabalho de se fazer a limpeza desse local que é habitado pelos bois. Então, esse trabalho de limpeza do celeiro muitas vezes incomoda as pessoas, dizendo: "Ah, eu tenho que limpar agora o celeiro". E assim acontece com o seu projeto de dar início a uma empresa, de começar um relacionamento. Você, quando começa uma empresa ou quando começa um relacionamento, você tem muitas vezes que adaptar. Você tem muitas vezes que lidar com algumas situações que não são agradáveis para você. Você fala, aquela pessoa é importante para estabelecer um contrato, mas ela é um pouco chata. Ah, mas aquela pessoa ela é um pouco fechada demais, eu não gosto disso. São coisas que são aqui como no versículo 4. Você tem uma fazenda, ter os bois é importante porque aumenta a colheita. Se você reclama e fala, seria bom se não tivéssemos que limpar o celeiro e que não tivesse esses bois. Mas aí você não vai ter a abundância da colheita. Muitas vezes, aquela pessoa não é muito bom de lidar com ela no contrato. Mas se você aprende a lidar com o temperamento daquela pessoa e você faz aquele contrato com aquela pessoa vai te trazer abundância. Porque ela conhece outras pessoas, ela tem grandes negócios, ela pode ajudar você a alavancar o seu negócio. E se você fica olhando para o lado negativo, para os defeitos, aquilo que você considera que é defeito porque não adapta muito com você, você vai deixar de acessar outros níveis, porque você fica olhando para aquilo que te incomoda. Então, foque naquilo que te traz abundância. Aqui no caso do versículo 4, ele está falando: vamos limpar os celeiros e vamos ter os bois, porque nós vamos conseguir a abundância de colheitas. Então, quero fazer um contrato com aquela pessoa. A pessoa é um pouco chata. É um pouco chata por causa disso. Bem, vamos ver aqui o que a gente faz para melhorar esse relacionamento. Vamos estabelecer essa parceria e vamos adiante. Então, quando eu falo de chatice, eu falo de desentendimentos. Não falo de pessoas que são corruptas, de pessoas que você sabe que fazem coisas erradas. Se você faz um negócio com alguém que faz coisas erradas e é porque ele faz coisas erradas que ele tem abundância, fuja dessa pessoa. Porque aquilo que você faz fora da direção de Deus pode te trazer vantagem e lucro num primeiro momento. Mas, com certeza, em algum momento, aquilo vai voltar para você. Porque a lei da semeadura foi instalada na terra. E Deus cumpre essa palavra no tempo certo. Agora, versículo 5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Então, o versículo 5 está falando a respeito do teste que nós devemos fazer com as pessoas que estão à nossa volta. Se você conhece uma pessoa que já mentiu para você uma vez, mentiu para você uma segunda vez, você já sabe, essa é uma pessoa que tem uma inclinação para a mentira. Ela é uma pessoa que eu não posso confiar, porque a testemunha falsa tem uma característica, ela se desboca em mentiras. Em outras palavras, se você percebe que uma pessoa é falsa, ela já foi falsa com você uma ou duas vezes, você sabe que tudo o que ela falar para você precisa ser checado, porque existe uma tendência, né? O livro de Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão a partir da observação. Ele fez uma observação a respeito das situações da vida e depois de meditar sobre tudo que ele viveu, ele escreveu os provérbios.
com o propósito de deixar pequenas sentenças, pequenas frases que resumem verdades eternas, verdades que nós podemos levar para a nossa vida. Então, quando uma pessoa é verdadeira, você percebe que ela sempre fala a verdade, existe uma tendência, uma probabilidade de que aquela pessoa sempre vai falar a verdade, de que ela sempre vai manter esse padrão de honestidade. Agora, aquela pessoa que você pega na mentira uma ou duas vezes, a pessoa que é a testemunha falsa, ela se desboca em mentiras, ou seja, ela vive falando a mentira. Se você está, qual a aplicação desse versículo? Se você está num relacionamento, está começando um namoro com alguém, e você percebe que a pessoa mentiu para você uma, duas vezes, você pode até testar a pessoa, criando alguma situação para verificar se aquela pessoa realmente é verdadeira. Saiba que essa pessoa tem esse vício de ser mentirosa, de ser falsa, e que você pode ter problemas no seu relacionamento futuro. A fase de namoro é uma fase para você testar a pessoa. Se você quer começar um negócio com alguém e você percebe que a pessoa é desonesta, é falsa, mente em algum dado, você sabe que aquela pessoa não é confiável. Existem grandes empresas que encerram o contrato quando aquela pessoa que elas contrataram para fazer a propaganda fala uma coisa e vive outra, porque elas sabem do impacto negativo que acontece quando uma pessoa faz a propaganda de uma empresa e ela faz outra coisa diferente. Tem pessoas que, por exemplo, fazem propaganda de uma marca, mas elas saem na rua e você vê elas usando outra marca. Algumas pessoas já fizeram isso. Aquela empresa, ela recebe por um contrato para divulgar uma marca e ela usa outra marca. O que ela está dizendo? Que ela é mentirosa. Que ela diz, comprem essa marca. Mas ela mesma não usa. Ela mesma usa outra marca. Dizendo que aquela marca que ela faz a propaganda é uma marca que não é a que ela considera melhor. Então, quando você vê esses tipos de comportamento, pessoas que falam uma coisa, fazem outra, que enganam o próximo, ela sempre vai viver como uma mentira. Isso é um indicativo de que você deve tomar cautela e cuidado com relação a essa pessoa, porque a testemunha que é falsa, ela sempre vai ser mentirosa, ela sempre vai ser falsa. Agora, quando a pessoa é verdadeira, ela não vai mentir. Teste as suas relações. Teste o que você está vivendo. Se você já está casado com a pessoa ou casada com a pessoa, então é momento de você dizer para a pessoa, olha, mude o seu comportamento da mentira. Passe a falar a verdade. Vamos ter um relacionamento com base na verdade. Fale, abra uma conversa com a pessoa, para que a pessoa receba uma orientação para mudar. Versículo 6. O escarnecedor busca a sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Esse versículo fala sobre a postura que nós temos que ter em relação à sabedoria. O escarnecedor é aquele que zomba de tudo, tira sarro de tudo, brinca tanto com as coisas que quando ele precisa da sabedoria para resolver alguma coisa, ele não encontra. Por que ele não encontra? Porque ele está tão acostumado a desprezar a sabedoria, a ignorar a sabedoria, que quando ele precisa achar uma resposta, ele não encontra. Agora, para o prudente, o conhecimento é fácil. Por que para o prudente o conhecimento é fácil? Porque o prudente é aquele que presta atenção naquilo que lhe falam, analisa
verifica quais os resultados que aquela pessoa que está falando tem. Ah, aquela pessoa falou que se eu fizer assim é melhor. Ela faz assim e ela tem o resultado. O prudente é aquele que observa, é aquele que anota, é aquele que coloca objetivos e metas para a sua própria vida. Então, uma pessoa que age dessa forma, com objetivo, com propósito na vida, ela naturalmente, por ser uma pessoa que já está preocupada em ter o seu propósito realizado e ficar observando e ficar estudando, na hora que ela se depara com uma situação difícil, o conhecimento é fácil para ela, porque ela já tem uma vida inteira prestando atenção na própria vida e nos seus relacionamentos. O escarnecedor, ele não liga, não avalia nada. Na hora em que ele se encontra em uma situação difícil, ele não tem nada para encontrar a resposta e a saída. E mesmo que apareça uma pessoa sábia, prudente, um bom conselheiro que fale, faça assim que vai dar certo, como ele nunca testou antes, como ele nunca viu nada antes, ele acaba tomando a decisão errada. Um exemplo de escarnecedor, nós podemos tomar aqui Roboão, filho do rei Salomão. Nós vemos que Roboão era muito jovem, e a Bíblia conta que ele tinha crescido com outros jovens, que eram os filhos das pessoas mais importantes do reino de Israel. Quando Salomão morreu, Salomão tinha muitas mulheres. Então Salomão colocou muitos tributos sobre o povo. Então, quando Roboão assumiu o trono, ele conversou com o povo e o povo pediu para ele: alivia a nossa carga, porque o seu pai colocou um peso muito grande em termos de impostos e tributos. E Roboão ouviu os anciãos, que eram os sábios. E os anciãos, que eram os sábios, disseram para Roboão assim: atende o pedido do povo, e o povo te amará. Mas ele foi atrás dos jovens, que eram os filhos das pessoas mais ricas com quem ele tinha crescido, e perguntou para eles: o que eu digo para o povo? E os jovens disseram para ele assim: diga para eles que o meu dedo mínimo é mais grosso do que a coxa do meu pai. Nenhuma carga lhe será tirada, mas ainda será colocada maior carga. E Roboão ficou ali com duas decisões, duas opções: ouvir o conselho dos anciãos e aliviar os impostos, ou se colocar como arrogante, dizendo: agora eu sou o rei, vocês vão fazer o que eu quero. E Roboão, como nunca tinha antes sido direcionado para a sabedoria, porque Salomão, não existe nenhum texto na Bíblia que mostra ele tendo um contato com os seus filhos, direcionando eles para o reino. Ao contrário de Davi, em que a palavra mostra que ele ficava preocupado em falar com Salomão e dizer: filho meu, se você ouvir a minha palavra, se você não se desviar do caminho do Senhor, se você fizer atentamente o que a palavra ensina, então você será próspero, o seu caminho será abençoado. Davi se preocupou em fazer a transmissão do trono para Salomão antes da sua morte. Agora, Salomão não preparou Roboão para assumir o reinado, tanto que Salomão morreu sendo rei, ao contrário de Davi, que colocou Salomão no trono e depois morreu como rei que havia já cumprido o seu propósito. Davi transmitiu um legado. O que é legado? Tudo que você fez na sua vida, você transmite para o seu filho, você transmite para a próxima geração. E aquilo que você construiu ao longo da vida
traz um benefício para a próxima geração. Salomão não pensou em construir um legado para transmitir para o seu filho. Salomão viveu pensando que ele governaria para sempre. E tanto que ele governou até o último dia da vida dele. Então Roboão não teve um pai que compareceu diante do povo e disse: olha, vamos fazer uma transmissão de poder agora. Estou transmitindo o reino para o meu filho. Então Roboão teve que chegar e se apresentar. Eu sou o filho do Salomão e vou ser o rei agora. Então, só por esse contexto, nós vemos que Roboão não foi preparado para ser rei. Ele chegou ali e tomou a decisão errada. Disse para o povo o que os jovens orientaram ele a falar. Disse que o dedo mínimo dele era mais grosso que a coxa do pai e que nenhuma carga seria tirada. E por causa disso, o que aconteceu? O reino de Israel foi dividido. As 10 tribos da parte norte acabaram ficando para Jeroboão, que era um servo de Salomão. E ele ficou apenas com as 2 tribos do sul. Ficou com a menor parte do povo de Israel, porque foi escarnecedor. Ele não tinha prudência. E mesmo recebendo o conselho dos anciãos, ele não foi capaz de achar a sabedoria. Porque a sabedoria, mesmo que ela seja dada como pérola para o escarnecedor, para o tolo, ele não sabe o valor da pérola. Ele não sabe o valor daquele tesouro. Tem uma história sobre as pérolas, que tem um médico chamado, eu não lembro agora do nome dele, mas tem um médico que ele conta uma história. Ele diz assim: imagine que eu dou 3 pérolas para uma pessoa. Numa segunda-feira eu entrego a primeira pérola para a pessoa, na outra segunda a outra e na outra segunda a outra. Depois, na quarta segunda-feira, eu pergunto para a pessoa: onde estão as pérolas que eu te dei? A pessoa responde assim: perdi todas. A primeira eu coloquei no bolso, mas eu lavei e eu não sei onde que ficou. Ah, na segunda eu coloquei numa gaveta, mas eu não sei o que aconteceu. De repente eu deixei cair na hora que eu fiz a limpeza da gaveta no outro dia. E a terceira eu guardei em um lugar tão escondido que eu não me lembro onde é que está. E aí esse médico conta que se eu tivesse dado um fio de nylon para essa pessoa antes e tivesse dado a orientação: vou te dar 3 pérolas nas próximas 3 segundas-feiras. Pegue cada uma delas e coloque nesse fio de nylon e faça um colar. A orientação, quando você presta atenção em ter primeiro a orientação, todos os tesouros que você recebe e você vai colocando ali naquela orientação, geram riqueza. Geram, né? O fio de nylon gera o colar. Então, não basta receber a sabedoria. Não bastava Roboão receber o conselho sábio dos anciãos. Ele tinha que saber que esse conselho aqui é valioso. Esse conselho é uma pérola. Esse conselho é o conselho que vai firmar o meu trono, o meu reino. Eu vou ser amado pelas pessoas e eu vou conseguir governar o povo inteiro de Israel. Ele não conseguiu perceber isso. Ele achou que, seguindo o conselho dos amigos dele, ele conseguiria se estabelecer, e ele acabou caindo, porque não foi fácil para ele perceber, não foi claro, não foi óbvio para ele a sabedoria. Por isso, a aplicação do versículo 6 é a seguinte: comece a buscar sabedoria.
Comece a prestar atenção nas decisões que você toma e nas consequências dessas decisões. Comece a prestar atenção na vida das pessoas que estão à sua volta. Comece a prestar atenção na vida das pessoas bem-sucedidas. O que elas fazem que dá tanto certo, que dá tão certo? Por que aquele casal é tão feliz? Por que aqueles filhos são tão orgulhosos dos seus pais? Por que aqueles empresários conseguem prosperar? Eles tinham uma porta pequena ontem e hoje eles aumentaram uma segunda porta. Converse com as pessoas. Procure a sabedoria. Medite. Olha, a pessoa fez isso e ela conseguiu isso. Porque fazendo esse exercício de conhecer as coisas, vai ser fácil o conhecimento para você. Porque você vai lembrar das situações. O exercício diário, a prudência de buscar conhecimento, vai tornar fácil o seu caminho. Porque na hora que você se deparar com uma situação difícil e você receber vários conselhos, você vai saber qual é o conselho melhor. Você vai dizer, esse aqui é o conselho melhor, que vai dar o resultado mais favorável. Versículo 7. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. O versículo 7 está dizendo, se você for conversar com o homem que é insensato, você não vai ver nele lábio de conhecimento. Ou seja, se você conversa com uma pessoa e você vê que a pessoa fala bobagens, coisas que não são boas para você, você já pode concluir que esse homem é insensato, ele não tem sensatez. Então, a aplicação do versículo 7 é, se você vai e conversa com o homem sábio, fica na presença dele, você não vai perceber nada de conhecimento nele. Qual a aplicação? Fuja dessas pessoas. Fuja dele. Ou você se torna amigo dele e ele assume um compromisso de buscar sabedoria e você pode ajudá-lo a buscar a sabedoria porque ele está voltado para esse propósito, ou se ele quer manter-se na sua insensatez, fazendo aquilo que ele faz, dizendo, eu já sei tudo, você não tem nada para me ensinar, então significa que essa pessoa não deve ser parte do seu círculo de amizades, porque você não vai receber nenhum conhecimento a respeito dessa pessoa e ela não está disposta a mudar, então não há por que andar com ela. Versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Veja que o versículo 8, ele completa a parte final do versículo 6. Para o prudente, o conhecimento é fácil. Por que para o prudente o conhecimento é fácil? Porque o prudente, ele é sábio. Aonde que está a sabedoria do prudente? Em entender o seu caminho. Como eu já tinha falado no comentário do versículo 6, o prudente é aquele que presta atenção naquilo que ele realiza, naquilo que ele faz. Enquanto o escarnecedor não dá importância nenhuma para a vida, o prudente é aquele que observa, medita, conversa, observa e vai aprendendo com as situações. Então, a sabedoria, o prudente, ele é prudente, a sabedoria dele está justamente nisso, em ficar buscando entender o seu caminho, em ficar verificando o que deu resultado, o que deu errado, onde eu posso melhorar. O prudente, ele busca entender o que aconteceu. Então, isso faz com que ele tenha história da sua própria vida e decida melhor. Agora, a estultícia significa tolice, né? A tolice dos tolos é enganar, ou seja, e esse enganar não é só enganar os outros. A maior tolice do tolo é ele se auto-enganar. É aquela pessoa que reprova no teste e fala assim, me reprovaram porque não foram com a minha cara. É aquele tolo que busca uma vaga de trabalho e ele é reprovado e ele não procura pensar, já fui reprovado em 3 testes. O que será que eu estou fazendo de errado? O que será que os entrevistadores veem em mim
que eu preciso melhorar para conseguir ser aprovado no teste? Vou conversar com algumas pessoas que já fizeram teste para ver se eu entendo o que acontece. Então, muitas vezes a pessoa se auto-engana, ela se justifica. E quando você. Essa tolice do auto-engano é a pior de todas. Quando você se auto-engana, você fala assim, tá tudo bem, né? Pegando essa parte da estultícia dos tolos a enganar, vamos ligar esse versículo com o primeiro versículo que fala: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. A tola, né? Aquela que é tola, que é auto-enganar, é aquela que está com um problema no casamento, está com um problema no relacionamento, e ela prefere tapar o sol com a peneira. Falar assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Não se engane. Aquilo que não está bom precisa ser falado. Procure o seu marido, converse com ele. Fale assim, porque quando você fala, quando você conversa, quando você não coloca um engano, um auto-engano, você melhora a situação. E também tem coisas que você faz errado. E que você se auto-engana. Você fala assim, tá tudo certo. Eu vou continuar fazendo isso. E muitas vezes o seu marido já falou para você mudar. E você não muda. Você te fala assim, ah, ele já sabe que eu sou assim. Tá tudo certo. Pode chegar o dia em que ele não vai dizer mais nada. Vai dizer, eu não vou falar mais nada. Mas pode chegar o dia em que ele vai dizer, eu só quero a separação. Eu só quero o divórcio. Porque eu já falei, você falou que tá tudo bem, então eu só quero o divórcio agora. Versículo 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Esse versículo aqui, ele pode ser relacionado com o versículo 6, né? O escarnecedor não acha sabedoria. O prudente acha. Os loucos, o que os loucos fazem? Eles ficam zombando do pecado. Falam que não tem problema, tá tudo certo. Vamos continuar fazendo o que estamos fazendo que vai tudo bem. Agora, os retos, entre os retos, há boa vontade. Muitas vezes você precisa de boa vontade para se libertar de um vício. O vício da pornografia, o vício em bebida ou no cigarro. Mas você não coloca uma data para dizer, agora eu vou terminar com isso, eu vou parar de fazer essa bobagem da minha vida. A pessoa não sai da sua zona de conforto, ela prefere ficar sempre confortável e ela não se desafia. Né? Então, por exemplo, os loucos zombam do pecado. Existe um pecado que poucas pessoas falam, que é o pecado da glutonaria. Pelo contrário, nós estamos vivendo dias em que as pessoas dizem assim, ah, se a gente tem dinheiro, a gente tem que comer tudo que tiver na nossa frente. E daí começam a comer, comer, comer e acabam ficando com diabetes. E depois ficam preocupadas que podem ficar cegas, que podem ficar com problemas na intimidade, porque diabetes gera impotência também, um dos efeitos do diabetes. E depois as pessoas ficam reclamando, mas quando ela estava lá sendo aconselhada com relação à glutonaria, com relação a cuidado com a alimentação, a pessoa falava assim, para de incomodar, a vida é muito curta para a gente não curtir. O que existe de melhor, se não a gente comer tudo que a gente quer? E a pessoa vai zombando do pecado. Pecado aqui nós podemos ler como erro. A palavra pecado, ela significa errar o alvo. Então muitas pessoas pensam assim, o pecado é o adultério, o pecado é a fornicação, a prostituição. Não, o pecado é tudo aquilo que se desvia do caminho certo. Tudo aquilo que se desvia do alvo correto.
Então, por isso que mentir é pecado, porque quando você mente, você não consegue estabelecer relacionamentos baseados na verdade. Você dá uma informação que não é verdadeira, e daí a outra pessoa, com base na tua informação, vai tomar uma decisão na vida dela. Então é por isso que falar a verdade é importante, para que as pessoas possam tomar decisões certas, sem que existam percalços, erros. Agora, os loucos, eles zombam do pecado. Agora, entre os retos, aqueles que buscam fazer a coisa verdadeira, existe boa vontade. Mesmo aquele que é reto, ele fala: eu tenho uma dificuldade com pornografia, mas eu sei que isso não é certo. Eu sei que isso vai prejudicar a minha vida pessoal e depois a minha vida conjugal. Então, eu vou me esforçar para me libertar disso. Eu sei que o cigarro faz mal, então eu vou acrescentar uma caminhada, uma corrida. Eu vou acrescentar o hábito de beber água. Todas as vezes que eu sentir vontade de fumar, eu vou respirar 10 vezes e vou beber um gole de água e vou dizer: isso é bom para mim. Eu vou diminuir. Eu fumava uma carteira, eu vou diminuir todos os dias um cigarro e vou acrescentar outro hábito e vou mudar a minha vida. Então, aquele que é reto, aquele que quer mudar, que quer sair do caminho do erro, ele vai ter boa vontade. Os retos, eles têm boa vontade. Os loucos se justificam, eles zombam do pecado, eles falam: não dá nada, não tem problema eu comer mais um pouco, não tem problema de eu fumar mais um cigarro, porque eu já estou fumando há tanto tempo, não morri até agora, agora não é agora que eu vou morrer. E se morrer, foi a minha hora. Então os loucos, eles zombam do pecado. Tenha boa vontade, tenha disposição para que você mude a sua vida a partir de agora, para que você encontre o caminho da retidão. Versículo 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. O versículo 10 está dizendo que tanto a tristeza quanto a alegria são coisas que são individuais. Só você vai saber, vai sentir, vai experimentar a sua amargura e a sua tristeza. E também é só você que vai entender, sentir e gozar da alegria que você vai ter. A aplicação desse versículo é: você e só você será responsável por aquilo que você vai sentir. O que você sente no presente é fruto daquilo que você plantou no passado. O que você vai sentir daqui a 10 dias, daqui a 20 dias, o que você vai sentir no seu futuro é aquilo que você está plantando agora. É aquilo que você está plantando hoje. Então, a aplicação desse versículo é: se você hoje está com uma amargura e uma tristeza, existe uma esperança. Comece a tomar atitudes inteligentes a partir de agora. Mesmo que você esteja triste, faça as coisas certas, para que daqui a 10 dias você se lembre de hoje e diga: agora o meu dia está bom, porque há 10 dias atrás eu comecei a fazer a coisa correta. Se você está doente com algum problema na sua articulação, por exemplo, só para tomar um exemplo, comece a fazer alongamentos, procure um médico, converse com um fisioterapeuta, comece a fazer os exercícios, as suas articulações vão ficar melhores. Daqui a 10 dias, daqui a 30 dias, você vai lembrar de hoje e vai dizer: eu tomei uma decisão e hoje eu estou com a minha saúde em paz. Eu estou com o meu corpo físico sem nenhuma dor. Eu estou sentindo ânimo, disposição
eu estou alegre com a vida, mas isso terá sido fruto da decisão que você tomou hoje. Só você vai experimentar as dores no seu corpo pela sua omissão, por não fazer o que tem que fazer. Só você vai sentir as dores. E é só você também que vai sentir as alegrias de ter disposição e de estar com mais saúde quando você tomar a decisão correta, que você pode tomar a partir de agora. Versículo 11: A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Então aqui, né, quem faz a coisa errada, sua casa, sua família, vai se desfazer. Por quê? Por tomar decisões erradas, por ser ímpio. Agora, quem é reto, né, vai florescer. Por quê? Vai tomar as decisões sábias, vai tomar as decisões inteligentes. O versículo 11 é um convite para se preocupe em ser sábio, se preocupe em tomar as decisões corretas em todas as áreas da sua vida, porque quando você é reto, você vai florescer. Versículo: Mas se você for ímpio e não prestar atenção e for um tolo, zombar do pecado e agir como um escarnecedor, você não vai encontrar a resposta certa na hora que você estiver em uma situação difícil, e a sua casa vai se desfazer. Versículo 12: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O versículo 12 é mais uma vez um convite para que você busque sabedoria. Quando você analisa as situações da vida, as histórias das pessoas, você vê, aquela pessoa ali era criminosa, ela praticou algum furto, uma corrupção, ela conseguiu muita riqueza, mas depois de um tempo ela foi descoberta e ela acabou perdendo tudo aquilo que ela semeou na corrupção. Então, eu tomo uma lição disso. Eu não vou praticar o furto, eu não vou seguir nesse caminho, porque esse caminho é um caminho que parece bom, mas é um caminho que no fim acaba levando a percas, acaba levando a prisão, acaba levando a vergonha, a humilhação. Então, o versículo 12, ele traz um convite para que antes de você fazer um negócio, antes de você se envolver em um relacionamento, antes de você fazer alguma coisa, você deve meditar, trocar ideias, buscar opiniões para saber se aquele caminho, qual é o resultado daquele caminho. No futuro, no longo prazo, quando se você fizer aquilo, vai ser algo que vai te trazer a garantia de que você vai ficar bem? Ou é algo que pode trazer consequências ruins que podem levar ao meu fracasso? Porque aqui fala assim, mas o fim deles são caminhos da morte. A morte não necessariamente é a morte física, né? A pessoa pode morrer em vida pelo desgosto, pela tristeza de um resultado negativo. De repente você monta um negócio que burlando o pagamento dos impostos, e depois de alguns anos você vê a Receita Federal cobrando tanto imposto que você perde o seu negócio. Morreu o seu sonho, morreu o seu projeto de ser um empresário, porque você tomou um caminho que parecia direito. De repente alguém falou: deixa de pagar esse imposto aqui, vamos fazer assim ou assado. E você seguiu aquele conselho. E aí você acabou perdendo o seu projeto, que acabou morrendo porque parecia que o caminho era bom, parecia que o caminho era direito. Então, preste atenção nos caminhos que você segue. Veja exatamente qual é o caminho em que você está trilhando. Peça orientação, conselho, tenha prudência antes de que pense a longo prazo a respeito disso que você está fazendo, para que você não entre num caminho de decepção no futuro. Versículo 13: Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Esse versículo 13, ele fala que nós não sabemos o que se vai
no coração da pessoa que está sorridente. Tem muitas pessoas que elas sorriem, mas só elas carregam a dor que elas estão carregando no coração delas. Muitas pessoas vivem com aparência. Você não deve confiar que aquela pessoa que está o tempo todo sorridente está verdadeiramente alegre. Pode ser que ela esteja com tristeza. Pode ser que a alegria dela, na realidade, não seja sincera. Seja apenas uma forma de camuflar uma situação que ela está passando. Então, esse é o versículo 13. Versículo 14. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Então, o versículo 14 fala assim: quem é infiel de coração é aquele que guarda na sua intimidade o mal. O infiel de coração é aquele que se revela como uma boa pessoa, como um amigo que quer o seu bem. Mas quando você não está perto dele, não está perto dela, ela fica ali maquinando o mal contra você. Muitas vezes carregando inveja, muitas vezes difamando você, falando assim: ele não é tão bom, ela não é tão boa quanto parece. Mas na sua frente fala: você é muito bom, você é excelente. Tem pessoas que são assim, que são dissimuladas. E o texto, no versículo 14, fala: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração. Ele está dizendo assim: quem é infiel de coração age dessa forma, em algum momento da vida vai ser retribuído da mesma forma. Então, é uma recomendação. Se você é assim, não faça mais isso. Não seja uma pessoa infiel de coração com as pessoas que andam com você. Se você sente inveja de uma pessoa e você sente que não consegue vencer essa inveja que tem dessa pessoa, porque essa pessoa avançou muito além de você, se afaste. Não existe problema em você ter inveja, porque a inveja é um sentimento natural do ser humano que precisa de tratamento espiritual, precisa de tratamento individual e pessoal. Mas muitas vezes na vida, aquele seu amigo, aquela sua amiga avançou tanto que você não consegue lidar com essa situação porque você não conseguiu seus resultados. Então, a melhor coisa a se fazer é você se afastar. Não porque você deseja o mal do outro, né? Se afastar sem desejar o mal daquele que prosperou. Porque se você fica ali, a pior situação é você ficar como aquelas pessoas que são falsas. Elas ficam com inveja porque a outra pessoa foi, daí elas continuam ali naquela amizade, mas aí ficam sempre mantendo um sorriso falso. Ficam ali, ó, sorrindo, mas dentro do coração ficam com a dor da inveja. Como diz aqui o versículo 13: até no riso terá dor o coração. E o fim da alegria é tristeza. O fim de toda aquela alegria que ela tá andando com a pessoa que ela está invejando, está deixando tristeza no coração dela, porque ela não conseguiu ter o mesmo resultado que a outra. Então não faça isso, porque você fazendo isso, sendo infiel de coração, guardando algo ruim, você está prejudicando você mesmo. Você vai trazer uma energia, uma carga de frequência que vai voltar depois para você. Se afaste, trate a sua inveja, veja o que o seu amigo fez de bom, que fez com que ele avançasse, anote. Se você consegue caminhar com ele, se você tem bastante amizade a ponto de poder dizer: fiquei com inveja de você, agora o que eu estou fazendo de errado, você pode me ajudar? Aí você já está deixando de ser infiel de coração. Você abriu seu coração, foi verdadeiro, foi sincero. O seu amigo que
prosperou vai poder te ajudar. Agora, se a pior coisa é você não conseguir lidar com isso e daí ficar sendo infiel no coração, dando um sorrisinho, batendo nas costas, dizendo: ah, você é ótimo, você foi excelente, sucesso aí. E aí você vai, continua andando com a pessoa, mas quando você vai para dentro da sua casa, você fica com aquele sentimento de: pô, eu que merecia, ele que conseguiu, eu que merecia, ela que conseguiu. E aí você está sendo infiel. Isso vai carregar uma frequência ruim para você. Não faça isso. Se é para continuar andando com a pessoa, seja fiel de coração. Mas o homem bom se fartará de si mesmo. Ou seja, quando você é bom, você toma as decisões sábias, boas, né? Aqui no caso desse exemplo que eu estou comentando, você vai embora para sua casa, você fala: deixa ele lá, ele prosperou, agora eu tenho que ver como é que eu vou fazer para eu conseguir meu resultado. Você vai ficar em paz. Você vai ter tanta alegria de estar na decisão certa, sem desejar mal para ninguém, sem ser infiel com ninguém, que você vai dormir tranquilo. Você vai dizer assim, você vai se fartar, ou seja, você vai se alegrar, você vai ficar farto, repleto, satisfeito, né? Com você mesmo, porque você sabe que você está fazendo a coisa correta, a coisa verdadeira. Agora o versículo 15 fala: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então veja, não dê crédito a tudo que falam para você. Cheque as informações. Tem muitas pessoas que recebem informação no jornal, na notícia, numa mensagem de WhatsApp. Nossa, será que é verdade? Né? O prudente atenta para os seus passos. Antes de você tomar uma decisão, cheque. O prudente é aquele que recebe uma informação e ele checa, ó, ele atenta, presta atenção nos seus passos. Ele vai verificar se aquilo é verdade antes de tomar uma decisão. Porque senão a pessoa te dá uma informação errada para te prejudicar, para você tomar uma decisão que vai ser ruim para você. A pessoa fala, por exemplo, para você que aumentou a taxa de juros do tal empréstimo. Daí, se você quitar agora, você vai ganhar um lucro de tantos por cento. O prudente, ele deixa eu checar essa informação antes de eu tomar esse passo. Agora, o simples, ele vai dizer: nossa, o fulano falou, então eu vou fazer. Então, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Seja prudente. Antes de você tomar uma decisão com base naquilo que qualquer pessoa falou para você, analise. Verifique para que você tome a decisão de forma correta. Versículo 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Então, o sábio, ele respeita as situações da vida. Ele olha, ele vê que tem o mal, ele se desvia. Agora, o tolo, quando ele passa por uma situação que dá errado, ele fica com raiva, ele se encoleriza e dá-se por seguro, né? Ou seja, o tolo, esse versículo aqui fala a respeito dos imprevistos na vida. Muitas vezes a vida acontece em imprevistos. Você sai para ir ao seu trabalho e de repente acontece um acidente no trânsito. E aí você fica dentro de um congestionamento. E aí você fica sabendo que tem aquele congestionamento. Se você é sábio, você fala: eu já estou sabendo que tem um congestionamento daqui a 100 metros na próxima rua, então eu vou desviar aqui. Já no caminho, vou pegar um caminho que é mais longo, mas pelo menos eu vou evitar o engarrafamento desse congestionamento do acidente. Eu vou me desviar do mal. O sábio, ele recebe a informação, ele teme e ele se desvia do mal. Agora, o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Então, o tolo, ele vai dizer que nada, até eu chegar ali, eu vou encontrar uma forma de passar pela lateral, uma forma de escapar do engarrafamento. Eu não vou desviar do caminho.
eu não vou pegar essa esquina, porque daí eu vou ter que dar uma volta bem maior. Eu vou ficar aqui. Que negócio é esse? Ele fica com raiva. Por que teve que acontecer esse acidente agora? Ele se encoleriza e ele fala assim, vou ficar aqui agora. E ele se dá por seguro. Ele fala assim, é isso que eu vou fazer. Então o tolo, ele acha que a vontade dele tem que prevalecer. Ele fica com raiva da situação. O tolo, ao invés dele procurar uma solução, ele fala, vai ser desse jeito. E vai ter que ser assim e vai dar tudo certo. Então, o sábio não. O sábio, ele resolve o problema. Ele vê, não vai dar certo aqui. Eu já vou tomar uma saída, uma resposta aqui. No final, o sábio, às vezes, vai ter que correr mais 10 quilômetros para chegar no lugar. Ele vai chegar um pouquinho atrasado, mas ele vai chegar. Enquanto que o tolo não vai conseguir nem chegar naquele compromisso. Porque ficou com raiva e falou, vou ficar aqui, vai ter que passar. Eles vão ter que liberar logo a pista. Querendo que a coisa seja como ele quer. E no final, ele acaba nem chegando no lugar. O sábio resolveu o problema. Falou, com o telefone ele pode dizer, olha, teve um acidente, eu desviei aqui da rota, eu vou pegar um caminho um pouco mais longo, mas você pode esperar aí uns 10, 20 minutos, porque com certeza eu vou chegar. Então o sábio, quando você se desvia do mal, ao invés de ficar encolerizado, com raiva, querendo que as coisas sejam como você quer, mas você entende que o mal, o imprevisto pode acontecer, e você respeita que o mal pode acontecer e busca uma saída, você alcança o teu resultado. Mas se você fica com raiva, porque alguma coisa não está dando certo e você não quer mudar, e fala assim, vai dar certo de tudo que é jeito, você vai acabar sofrendo as consequências da sua tolice. Vai se dar por seguro e na realidade vai cair no mal. Mas se você for sábio, você vai respeitar que deu essa coisa errada, aconteceu. Então agora é hora de procurar uma saída. Busque saídas para resolver os seus problemas. Não fique com raiva dizendo que as coisas têm que ser do seu jeito. Eu vou terminar o comentário de Provérbios 14 aqui no versículo 16 e depois eu vou gravar um outro vídeo do versículo 17 até o versículo 35, porque já deu 1 hora e pouquinho aqui nesse vídeo. E se essa meditação te ajudou de alguma forma e você conhece outras pessoas que estão buscando conhecimento na palavra, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e ativa a notificação para receber os novos vídeos que nós estamos postando aqui. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém, amém.